Oi? Então, continuando a nossa aula da semana passada, estamos no quarto ponto do calvinismo, estamos aqui na graça irresistível. Tá? Então, nós vimos a questão histórica, né? Já falei sobre isso semana passada, e os termos aqui, né? Historicamente definidos dos 4 pontos do calvinismo. Estamos na graça irresistível. Vimos o que é depravação total, condição do ser humano. Todo ser humano nasce nessa condição, herda de Adão culpa e corrupção. Legalmente o ser humano nasce em condenação e ele é corrupto por natureza, não quer e não pode ir a Deus para a salvação por si só. Portanto, é preciso que Deus haja. E Deus faz isso na eternidade, antes da fundação do mundo. Ele elege, ele escolhe, sem condição prévia, as pessoas com quem ele será misericordioso. Com o restante ele será justo. Com alguns ele terá misericórdia e trará para a salvação. E a eleição é essa escolha incondicional. E vimos no terceiro ponto a expiação limitada. Aqueles a quem Deus elege, foi por eles por quem Jesus morreu. Pelos que Deus elegeu. Não foi por todo mundo sem exceção, mas foi por todos sem distinção. Mas a morte de Jesus é eficaz para aqueles por quem ele morreu e Deus elegeu desde antes da fundação do mundo. E vimos aqui, na aula passada, que foi interessante, muita participação, e os encorajo que continuem, tá? Não tem problema, não tenho pressa não. Vamos conversando. A pergunta inicial foi por que alguns rejeitam, né? Quando ouvem a mensagem do Evangelho, creem e se arrependam, por que alguns rejeitam e outros não? Como eu disse, a resposta poderia ser a eleição, estaria correta, mas entendendo um pouco mais, dando um passo mais adiante, nós vemos que Deus chama alguns de forma eficaz, de forma que a resistência é quebrada. E é isso que nós vamos chamar de graça irresistível. Vimos que o não é o melhor termo, porque o irresistível pode dar a ideia de que nós estamos lutando e a nossa vontade não está sendo forçada a algo, e não é isso que nós vimos. Tá? Temos historicamente outros termos, chamado eficaz ou vocação eficaz. Por que eficaz? Porque algo, quando é eficaz, ela cumpre o seu propósito, não dá errado, é isso, é eficaz, dá certo. E esse chamado de Deus é eficaz. Nós entendemos assim, quando o Espírito Santo quer quebrar a resistência, ele vai quebrar. O ser humano pode se resistir por um tempo, tá? Mas o chamado interno, sobrenatural e soberano de Deus dispõe o coração do pecador. O que é o coração, biblicamente falando? É o seu centro, é o centro de comando. Deus trabalha lá onde ninguém pode trabalhar, onde ninguém tem acesso, Deus tem. Deus muda lá dentro. Mudando lá dentro, você agora tem uma nova vontade. A tua vontade é direcionada agora para Deus. Então não há nenhuma questão de forçar, não há coerção, não há nada disso. Há simplesmente uma ação de Deus no seu centro de comando. O seu centro de comando mudado, você então age de acordo com o novo ser que você é. É isso que nós chamamos de graça irresistível. Coração na Bíblia inclui tudo. É quem você é. Mente, vontade, emoções, tudo é mudado, inclusive a mente. Porque é tudo comandado pela mente, né? O nosso sentimento. Isso. Deus muda o centro de controle. Consequentemente, a mente está aí. A vontade está aí. As emoções estão aí. A mente inclui também, tá? Você está certo. Ok? Então, quando o eleito é chamado por Deus, internamente e eficazmente, ele ouve a voz do pastor. Por que interna? Porque tem um chamado externo. Está na praça lá, tem alguém falando de Jesus. Está o chamado externo ali. Todos vão receber aquele chamado, vão crer? Nem todos. Aqueles que Deus chamar internamente por uma graça que é eficaz, responderão ao chamado externo. Okay? Nós vimos isso semana passada. Importante dizer, o que não quer dizer essa graça é irresistível. Isso é importante. Que o ser humano está lutando com Deus porque Deus está forçando. Não quer dizer isso. Não quer dizer que o Evangelho não possa ser resistido ou rejeitado por algum tempo. Certamente você conhece pessoas que falam, pastor, eu estou falando há 30 anos. Não é?
não entra na cabeça. Está certo. O ser humano resiste. Até quando Deus quer que resista. Se é um eleito, a salvação vai o alcançar. Vai alcançar. No momento em que Deus quebrar essa resistência, quem é mais soberano aí nessa luta? Entre aspas, que não é luta. É Deus que é soberano. Por isso aí, pastor, tem muita gente que fala assim, para esse não precisa falar mais nada, não, porque não, desiste dele. Então, pois é, nós não temos essa autorização, a não ser pelo texto, não joguei pérolas aos porcos, que aí é um contexto de extrema resistência, rejeição, afronta, violência. Aí Jesus fala, não joguem pérolas aos porcos. Você está dando algo de muito valor para quem está afrontosamente, de forma deliberada, já por muito tempo, resistindo e de forma diferente. Não é aquela pessoa que você chama para uma reunião, ela vai, sempre vai. Não é esse o caso ali. Ali é uma resistência afrontosa, violenta. Jesus fala, não jogue o que é valoroso aos porcos. Ali você tem autorização. Mas caso contrário, né, a Raquel está trabalhando, chama lá, vai chamando. O pessoal quer ir, vamos lá, vai, mas faz tantos anos, é assim mesmo, esse é o ser humano. Não se surpreenda com isso. Esse é o ser humano, esse é o estado natural. E também não significa que a graça é irresistível, que Deus anula a sua vontade. Como eu disse semana passada por diversas vezes. Deus muda a sua vontade, não anula. Não é algo forçado, é algo transformado. Então nós definimos aqui, ou chegamos até aqui, né? Graça irresistível, esse termo quer dizer que a ação do Espírito Santo, ao aplicar, porque o Espírito Santo aplicar, lembra que a obra de salvação na Trindade tem as suas economias de função, a sua divisão de função. O Pai elege, o Filho conquista na cruz, o Espírito aplica. Não foi o Pai que morreu na cruz, não foi o Espírito que morreu na cruz, foi o Filho. O Pai elegeu, o Filho conquistou na cruz, o Espírito agora aplica. Naquele dia que você creu, o Espírito aplicou a sua eleição na eternidade e a obra que Jesus fez na cruz por você. O Espírito aplicou em você então. Então, esse termo quer dizer que a ação do Espírito, ao aplicar a salvação no eleito, com esse chamado interno, não pode ser resistida de forma final. Senão, nós estamos dizendo, Deus fracassou. Deus elegeu alguém que resistiu no final e não foi eleito. Na verdade, então não foi eleito. Percebe? Há uma concatenação e uma lógica. Claro, a teologia está por trás disso, mas há uma lógica. Se Deus elegeu e Cristo morreu por aquela pessoa, a salvação vai alcançá-la. Ela não pode resistir de forma final, porque ela é de Cristo. Significa que sempre que quer, o Espírito Santo vence a resistência do pecador, não anulando sua vontade, mas transformando-a e vivificando-a para que o pecador, com a nova vontade, creia e se arrependa, apropriando-se efetivamente da salvação por ele conquistada. Em outras palavras, ninguém vai reclamar por ter sido salvo. Ou seja, não é forçado. Deus não está lutando por você, ele ganha e você, ganhou. Puxa, não, você vai querendo ir, porque a tua vontade mudou, o seu centro de controle mudou. Ele fez isso em você. Tudo bem? E aí vimos as definições, 3 definições. Graça irresistível se refere à obra soberana de Deus em vencer a rebelião do nosso coração e trazermos a fé em Cristo para que sejamos salvos. Obra soberana. Só Ele pode mexer no centro de controle. Só Deus. Por isso que é soberano. E Ele vence a nossa rebelião. Vocação eficaz, que é outro nome para graça irresistível, é a ação soberana, de novo, pelo Espírito Santo, porque é Ele que aplica, pela qual Ele capacita a pessoa que ouve o convite do Evangelho, abrindo o seu coração a responder eficazmente. Essa palavra é importante. Porque se não tivesse essa palavra, poderia ser, nós estaremos caindo para o que entende o arminiano, que é Deus abre o coração para responder ou não. Essa é a grande diferença. Eu vou tratar disso com mais delonga hoje. Vocação eficaz é a obra do Espírito pela qual, convencendo do nosso pecado e da nossa miséria, Ele convence, Ele ilumina nosso entendimento no conhecimento de Cristo, Ele renova a nossa vontade, nos convence e nos habilita a abraçar.
o Espírito faz isso. Ilumina, renova, transforma, nos habilita a crer. Só assim para nós crermos, porque nós somos mortos em delitos e pecados. E aí nós paramos aqui, eu não entrei nesse slide, então começa a matéria nova agora, tá bom? Vamos lá. O que o arminianismo diz? Que é bom eu trazer o documento. Lembra que os remonstrantes, os arminianos, os discípulos de Armínio, levaram um documento para a igreja holandesa, dizendo, nós não concordamos. E nesse documento está escrito assim, sobre essa graça. Esta graça de Deus é o princípio, o progresso e a consumação de todo bem. Tanto que nem mesmo o homem regenerado pode, por si mesmo, sem essa precedente ou preveniente, excitante, prosseguinte e cooperante graça, pensar, querer ou terminar qualquer bem, muito menos resistir a qualquer tentação do mal. Traduzindo o tecla SAP aqui, que é um escrito antigo, né? Vamos lá. A graça de Deus precisa acontecer antes, é o começo de tudo. Essa graça é que dá a você querer, pensar, entender. Ela precisa ser prévia. Você não consegue entender, querer sem ela. Ok, correto? Por isso é uma graça prévia. Seguindo, por isso, todas as boas obras e boas ações que possam ser pensadas devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Então, se você agora passa a fazer algo bom em obediência a Cristo, isso se dá pela graça de Deus que te alcançou. Mas, em relação ao modo de operação dessa graça, ela não é irresistível. Isso que está escrito sobre muitos que resistiram ao Espírito Santo e em muitos outros lugares, em Atos 7 e em muitos outros lugares. Nós vamos tratar desse texto, tá bom? O que o Armínio coloca, ele vai até, a gente quase dá a mão e aperta e fala, vem, você está com a gente. Ele vai dizer, sim, precisa de uma graça antes para você crer. Concordo, Armínio. Nós estamos mortos. O arminiano crê também na depravação total, de que o ser humano não pode ir a Deus por si. O que ele vai crer além precisa de uma graça prévia. Concordo. Só que essa graça prévia pode ser resistida. A pessoa pode falar não. E é isso que nós discordamos. O que os discípulos de Calvino responderam lá em Dort sobre essa graça? Ele é Deus, faz com que ouçam o Evangelho mediante a pregação poderosamente ilumina suas mentes pelo Espírito Santo, de tal modo que possam entender corretamente e discernir as coisas do Espírito de Deus. Então, Deus trabalha iluminando a mente daquele que foi eleito, de tal modo que essa pessoa possa entender as coisas que estão sendo ditas ali. Tá? Mas pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, então uma operação eficaz desse Espírito, Deus também penetra até os recantos mais íntimos do homem, que é o nosso centro de controle. O Espírito Santo vai até lá dentro, onde você não tem acesso e ninguém tem acesso. Consequentemente, todos aqueles em cujos corações Deus opera desta maneira maravilhosa são certamente, infalivelmente, efetivamente regenerados e de fato passam a crer. Essa é a diferença. Aqueles a quem Deus, lá no mais íntimo do homem, chama e transforma, certamente crerá, efetivamente crerá, infalivelmente crerá. Essa é a nossa diferença. Essa vontade estava morta, mas Ele a faz reviver. Era má, mas Ele a torna boa. Estava indisposta, mas Ele a torna disposta. Tudo bem, então aqui a diferença principal entre o entendimento de Armínio e de Calvino, ou os arminianos e calvinistas, não é que o ser humano tem algo bom em si, não é essa a diferença. Ambos concordam que o ser humano está morto, ambos concordam que tem que haver uma graça anterior para que ele creia. Onde é que está a nossa diferença? A graça anterior para o arminiano pode ser resistida para sempre, pode ser resistida finalmente. Para o calvinista, não. Se é um eleito, Deus, quando quer, quando quiser, vai quebrar a resistência. De forma como? Mudando o coração. E não contra a vontade, forçando a vontade. Deus opera tanto querer como realizar. Ele quer e Ele realiza. Isso. Mas não de forma coercitiva, não é isso? A confissão traz isso, olha só, capítulo 8, olha só. Todos aqueles que predestinou para a vida, eleição. Olha como a confissão agora conecta as coisas. Deus predestina para a vida alguns. E só esses Deus é servido no tempo, por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente.
Isso é importante, pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então, nem todos vocês, como eu disse semana passada, creram na primeira vez que ouviram o Evangelho. Muitos resistiram até chegar no momento em que Deus determinou e aceitou. Deus chama, agora chega da sua existência, eu vou quebrá-la, porque eu vou mudar você por dentro. Certo? Ele os tira daquele estado de pecado e de morte em que estão, depravação total, por natureza, e os transpõe para a graça e salvação em Jesus Cristo. Deus tira e transpõe. Isso ele faz como? Iluminando espiritualmente o entendimento deles, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação. Essa graça eficaz é uma iluminação de Deus do seu entendimento para que você entenda. Ele os tira o coração de pedra e lhes dá o coração de carne, renovando as vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo eficazmente a Jesus Cristo. Olha essa última frase que é importante. No entanto, ele assim o faz de tal maneira que eles vão de modo inteiramente livre, sendo para isso dispostos pela sua graça. É muito bem redigido isso. Porque ele está dizendo, é soberania de Deus. Ele vai iluminar você, ele vai transformar você. Mas ele vai fazer isso de modo que você queira inteiramente livre. Por quê? Porque agora a tua vontade é outra, você diz, eu quero. Você não está dizendo, ai, que Deus chato, está me forçando, tá bom. Não é isso. Você diz, eu quero, é isso que eu amo, eu encontrei a vida. Inteiramente livre você vai. Porque algo anterior foi feito em você. Novamente, o que o arminianismo vai dizer. Deus vai fazer tudo isso em você e você pode não ir. Essa é a diferença. Tá? É por causa do ter, né? Porque, pelo menos é o que eu penso, você pode crer. Isso. Ou você pode falar assim, não, eu acho que é de outra forma. Como os arminianos falam. Deus viu que ele ia crer e aí... E lá na eternidade, isso. Mas uma vez que ele teve a disposição de ver ou não, aceitar isso. ou não. É isso que o arminiano diz, exatamente isso. Agora, como é que você lida com a questão de que a fé é dada por Deus? Porque isso é bíblico. Não é essa data que quando ele esclarece, quando ele toca, quando ele ilumina, mostra os caminhos, você tem a fé que ele está te falando, mas você pode falar, não, eu não quero. Então, se ele não te deu a fé, como é que você quer? Não. A graça irresistível é o que nós chamamos de regeneração. Deus te dá vida. Um grande ponto que é uma pergunta interessante para o arminiano é: quando Deus coloca essa graça em você, você está vivo ou está morto espiritualmente? Eu acho que eu vivia nesse momento. Dá uma graça na hora. Então, você está vivo então? Sim. A Bíblia nunca fala de um vivo espiritual que é condenado. Nunca fala de um regenerado que não é salvo. Existe uma falha, ao meu ver, uma ponta solta que é Deus dá vida. A Bíblia nunca fala de aquele que recebe vida morre de novo. Morre. A Bíblia nunca fala disso. De alguém que recebe vida e não vive. Se a pessoa não creu, é porque ela não recebeu a vida. Ela ainda resiste. Essa é a nossa diferença, e essa é a ponta solta que eu penso que o arminianismo tem uma falha aí. Em que estado está o homem quando ele recebe essa graça que ele pode rejeitar? Ele está vivo? Se ele está vivo, temos um problema muito grande. Que um vivo espiritual iluminado diz: não. Essa é a falha. Irmão. Pastor Guilherme, muitas das vezes a dúvida que paira sobre o verdadeiro cristão é algumas pessoas que de certa forma foram participantes, que nem a gente cita sempre o exemplo de Judas, né? Ou Hebreus 6, por exemplo. Judas ou Hebreus 6. Judas fez milagre. Viveu tudo. Viveu ali há 10 anos com o mestre. Então o que acontece? Quais os interesses dele? João deixa claro no Evangelho. Ele pegava o dinheiro. Então quer dizer, o entendimento, ele errou no entendimento. Ele era o filho da perdição, foi determinado para isso.
temos evidência de que ele nunca foi iluminado. Sim. Ele nunca foi de fato transformado. Ele estava junto, como muitos. São Né? participantes, né? São participantes, mas não são regenerados. Tá? O ponto é, se alguém é regenerado para crer e pode não crer, então nós temos uma falha bíblica que a Bíblia não dá respaldo para um regenerado morrer, porque ele recebeu vida nova e não habilitação. Ele recebeu vida. Mas fica muito estranho, assim, o que me deixa achando estranho é assim, que se Deus escolheu uns para a salvação, então ele deixou todos os outros irem para o caminho errado. De forma justa ele E condena. aí você olha, hoje, se você tiver a oportunidade de salvar um ônibus, todos, você só escolheu alguns, é estranho. Entendo. Porque alguns, né? Porque alguns. Então, eu acho que pode ter pontos errados soltos, mas que isso também fica estranho aos olhos humanos, por quê? Porque Deus poderia ter salvo todos. Por que ele não fez? Porque ele dá a oportunidade do homem Então, escolher. essa é a questão que o arminiano vai lutar pela liberdade humana. É esse o ponto. É esse o ponto. Está tentando defender a liberdade humana e tirar Deus e livrar a barra de Deus de alguma maneira. Porque parece que é Deus que é o culpado, Não. nesse sentido. Aí nós temos. Que Deus não libertou a todos, ele não tocou todos e aí a culpa ainda é do homem. Entendeu? Aí você tem uma questão com justiça de Deus. Sim. Aí já Percebe? Sai dessa questão e vai para a justiça de Deus. quem somos nós para julgar? E é isso aí que Paulo vai dizer. Agora você já foi longe demais, você está querendo ser juíza de Deus. Ou seja, ser juiz de Deus. Isso é o ponto dos calvinistas. O ponto dos arminianos não é isso. Você não entende que Deus é injusto. Você entende que Deus é justo, por isso que ele dá a oportunidade do homem escolher. Ele é Entende? justo. Sim, a questão é que Aos nossos olhos, quem é injusto são os Os calvinistas. Que eles aos nossos olhos que Porque assim, é que eu não quero ser hipócrita comigo. eu entendi, mesmo, Raquel. entendeu? Tem legitimidade total de questionar, que questione. Porque assim, você vendo dessa forma, é muito mais justo. Deus é justo e é soberano. Mas ele dá a oportunidade do homem escolher. Então, Porque a questão, fica Raquel, injusto para Deus. é que nós não temos respaldo bíblico para dizer que o homem tem em uma condição de uma condição espiritual de responder. Ele está morto. Mas ele recebeu vida. Recebeu vida, então ele está vivo. E ele pode escolher igualmente. Esse é o problema de hoje da aula. Alguém vivo ir para a morte. Esse é o grande problema. Alguém vivo desejar a morte. Alguém vivo, iluminado, transformado à vontade, desejar morrer, querer a morte. Esse é o grande problema de hoje da graça irresistível. Marcão depois do Diego. Tem uma questão assim, um pai sendo bom, sabendo que um filho não pode escolher, que esse filho jamais vai escolher as coisas boas, sem uma intervenção, e esse pai deixa esse filho escolher a coisa ruim, esse filho é condenado. Esse pai estaria sendo menos injusto do que um pai que escolhe esse filho e tira ele da condenação. Entendeu, Raquel? Eu entendi, mas aí eu tenho 3 filhos. Então eu vou fazer com um filho só, eu vou tocar, e os outros 2 eu não vou tocar. Então, Na sua justiça, você tem justiça. Não, está, porque na sua justiça você pode fazer isso, é justo. então é justo aos olhos dos De Deus. calvinistas. Não, porque Deus aos fala olhos isso em dos Romanos. arminianos, porque ele já viu antes. Esse é o A problema. pessoa creu. Esse é o problema. A pessoa creu. A eleição é condicional ao que Deus viu antes. Eu não tenho fundamento bíblico para isso. Essa eleição pré-vista, Deus se aconselha com o homem para decidir aqui. Eu não tenho fundamento bíblico para isso. É uma questão de eu quero que seja assim, e não biblicamente. Isso resolve o meu afeto. Mas não é biblicamente fundamentado. Diego. Eu acho que a gente está confundindo um pouco a questão da justiça de Deus. Gente, o ponto é esse aqui, é a justiça de Deus. O ponto é justamente esse, porque Deus seria justo se condenasse todos, podendo salvar a todos.
Exato. Ele seria justo. Foi o de que qualquer tratamos em eleição. forma. É. Deus seria justo. Deus seria justo se condenasse todos. E aí ela pergunta, por que ele decidiu salvar alguns e não outros? Porque Romanos 9 é muito claro. Em alguns ele decidiu mostrar sua misericórdia E outros sua ele decidiu justiça. mostrar sua justiça. Ponto. Não tem o que se discutir. Ele não pode fazer isso? O João Paulo fala, pode, ele pode fazer Ele isso. pode. Os vasos são dele, ele faz o que quer com os vasos. E aí, isso quebra um pouquinho o nosso ego de achar que a gente pode julgar Deus. Exatamente Romanos 9. É Romanos 9. Exatamente. Não tem pra onde correr. Eu não acho que é julgamento. Eu acho que você olha o vaso. Eu estou olhando o vaso dessa forma. Que você fez. Que eu estou vendo aqui. A Daphne está vendo de outra forma. Tá. E é o mesmo vaso. Tá. E é o mesmo ponto de vista dela e meu. Ok. O meu está certo e o dela também está certo. Ela está vindo de formas diferentes. Mas quem? Pensamentos diferentes. Pontos de vista diferentes. E que a gente não pode falar 100% que eu sou certo e nem eu Então, sou 100% certo. então vamos para a Bíblia. Eu acho que aí faltaria uma pessoa tão boa quanto você para defender o ponto de vista arminiano. Por exemplo, é o que eu penso. Ok. E aí, quando eu vejo os dois debates, os arminianos e os calvinistas, parece que ninguém está realmente se importando com o que é a verdade. Mas Nós estamos. com o ponto de vista. Eu estou assim, aqui. Os arminianos ridicularizam às vezes Vira deboche, entenda. Fica É chato, é feio, Parece fato. que não há uma sinceridade de propósito. Tenho- De encontrar realmente o que Deus está querendo. Então aí eu fico. E aqui também às vezes eu sinto isso, sabe? Nossa, você precisa se converter, nossa. Não, Sabe? aquela é um motor de brincadeira. Então, assim, vamos acertar isso. Nós estamos sendo aqui, eu sendo muito sincero, trazendo a posição arminiana. Eu sempre coloco o que Arminio disse, para não trazer espantalho, para não trazer de forma distorcida. O ponto é, o arminiano crê, essa graça, quando chega na pessoa, a habilita, faz ela entender, faz ela saber, ilumina, e iluminada ela pode dizer não. Esse é o pensamento. Nós dizemos, essa graça, quando ilumina a pessoa, ela vai, porque ela está transformada e ela quer. Agora eu vou dar os textos bíblicos, e a gente vai trabalhando isso ainda, tá? Vamos só, o Eliseu que pediu a palavra antes. Guilherme, isso se explica lá na depravação total. Ela falou, são vários pontos de vista, sim, todos corrompidos, desde Adão. Do meu ponto de vista, por mais que eu ache que isso é justiça, não é. A justiça de Deus é diferente da minha. Meu ponto de vista do que eu acho que é justiça é se alguém me fizer mal, eu fazer de volta para começar. Ele tem a mesma condição que eu. Do ponto de vista de Deus para o perdão é diferente. Para quem cometeu o pecado, ele perdoa e não precisa cumprir a pena de ficar preso tanto tempo. Nós estamos corrompidos. Até o nosso olhar para a justiça tem mancha do pecado. Por isso nós precisamos da verdade, da revelação. Pediu o Renan e depois a Justa. Pastor, eu acho que o grande conflito entre nós e os irmãos arminianos, que são salvos, são irmãos, porque nós vemos, na verdade, queremos achar o ponto específico onde Deus decreta e onde há responsabilidade. E a gente, na nossa visão de fé, tem uma forma de encaixar isso no ponto de vista. Os arminianos têm uma outra forma de encaixar isso no ponto de vista. Mas é uma situação delicada, porque quando no dia do juízo, por exemplo, a pessoa que foi condenada não poderá dizer a Deus, eu não fui salvo porque o Senhor não me escolheu. Ela é responsável por isso. De alguma forma, ela será responsável por isso. Então, só um parênteses. A depravação total explica isso, porque assim, eu não fui salvo porque você não me escolheu. O ser humano, em sua condição natural, não quer. Então, mas aí o conflito é isso que eu estou falando. Aí a gente acha um ponto específico, a gente quer achar um ponto específico de entender os mistérios de Deus, que é uma coisa impossível entender essas coisas. Da mesma forma que alguém, por exemplo, quando vai para a igreja e ela levanta a sua mão e diz, eu aceito Jesus, mas pode ser que naquela expressão de fé realmente não foi o momento. Não foi uma conversão. Mas não significa que daqui a alguns meses, alguns anos, ela não será salva. Exato. E a nossa dificuldade é ficar achando esses pontos. Que momento a pessoa foi salva, que momento não foi salva. E esses mistérios ficam a critério de Deus. A questão que eu acho que é mais fácil, inclusive pegando apoio a alguns que
Deus é: o homem será condenado e será responsável por isso. De outra forma, Deus não é injusto nessa decisão. E ele é soberano na Ele é escolha. soberano. Agora não cabe a gente ficar achando um ponto específico, porque vai dar esse ponto. É isso que nós temos que andar, com o que Deus nos revelou. Vai chegar um momento que vai, puxa, como é que isso anda junto com isso? Anda junto. Se está revelado é porque anda junto. Não são, um não anula o outro. Um não anula o outro, elas caminham juntos. Ele falou uma coisa que veio na cabeça dele, é a responsabilidade do homem. Sim. Que eu fico pensando, é minha responsabilidade diante de Deus falar sim ou não. Deus se apresenta a mim, e se eu falar não, é porque eu merecia muito mesmo o inferno. Agora, se eu vou para Deus, é a graça dele que me alcançou. Eu não tenho mérito nenhum nisso. Calvinista. Obrigado. Resolvido, gente. Resolvido. As coisas. Resolveu. Se você foi, porque a graça de Deus te alcançou. Excelente. É isso que nós fizemos. Exatamente isso, Adilson. Aquilo que o Diego falou lá, todos nós estávamos condenados. Isso. O que tratamos em eleição? Não há injustiça. Aí o que está falando aqui? Isaías, o convite gracioso de Deus. Está falando aqui, ó. Porque os meus pensamentos não são vossos. Nem os meus caminhos são seus. É Deus falando através do profeta. Então quer dizer que muitas vezes a gente está tentando justificar. Por que Deus pensa dessa forma? O que parece, muitas vezes a gente quer tentar livrar a barra de Deus de algum nível. Não, Deus não pode ser assim. Ele está dizendo em Romanos 9, eu fiz vasos e eu dou finalidades para esses vasos. Eu escolhi Jacó e não Esaú para que a graça seja vista. Eu fiz Faraó fazer o que fez para que o meu poder fosse mostrado. Quem é você para dizer que eu não posso fazer isso? E era tudo Até coisas mesmo. específicas. Sim, Mas ele com seres humanos ele pegou que tinham... o Faraó, endureceu o coração dele, mas com um propósito. Sem dúvida. De alcançar todas as nações, mostrando que ele era Deus. Não era só... ele poderia ter se convertido. O Faraó, se ele quisesse e aceitasse, falar, não, é mesmo, eu vou. Por quê? Porque Mas Deus não endureceu para que ele falasse não. É isso que o ele Romanos tinha o fala. propósito de Isso. alcançar as nações. Isso. Não é hoje, por exemplo, se ele fizer isso com um filho meu, com o seu filho, não tem mais propósito de nações. Uma filha minha não pode ir para um país e lá ela ser responsável por converter pessoas que não foram ainda atingidas? Pode. Tem propósitos de cada ser humano. Todos têm o seu propósito. Diego, eu vou seguir. Eu acho, pastor, que essa questão da eficácia da graça também ela pode ser debatida justamente porque o termo graça irresistível traz aquela ideia de que Deus te obriga. É que você chegou um pouquinho depois, já falei. Eu gosto um pouquinho do termo chamado eficácia, que também foi tratado na comissão, né? E aqui também, hoje. Eu falei isso logo no início. Eu acho que o senhor vai tratar de Efésios 2. Deve estar aqui, não estou me lembrando. Né? Porque Efésios 2,5, Paulo ele vai dizer que nós estávamos mortos em devidos pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, e aí ele coloca um parênteses: pela graça sois salvos. Isso. Porque essa graça vivifica de fato. É esse o ponto. Ela não dá uma possibilidade de você não ser vivificado. Então o texto paulino em relação à graça ele é bem contundente. Né? Exato, eu vou trazer outros, mas esse é um dos textos. Pela graça vocês são salvos, não há possibilidade de não ser. É esse o ponto. Vamos lá. Posições referentes. Aqui eu vou passar rápido, porque são posições na história, tá? Nós já estamos tratando um pouco disso aqui sem saber de nomes e tal, né? Então, por exemplo, o ser humano tem habilidade natural para responder. Tem um tal de pelagianismo que lá Pelágio, século III, século IV, V, um monge que entendeu assim, não, o ser humano tem essa capacidade, não precisa operar nele sobrenatural para ele crer, ele tem em si, nós não cremos isso, tá bom? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui para ir, depois eu vou mandar esses slides para vocês verem. Segundo, há uma habilidade natural restaurada para responder ao chamado, é o arminianismo. Deus precisa dar uma habilidade para eu responder. Então, a habilidade natural é restaurada para que o ser humano diga sim ou não. A decisão final é com o homem, nesse caso. O ser humano é que vai dizer sim ou não. Essa é a mais comum entre os evangélicos. Tá? É a mais comum. E, por fim, para você ver isso, um chamado geral que pode ser resistido
e um chamado eficaz que não pode ser resistido. Aqui é a posição calvinista. Há um chamado geral que pode ser resistido, por muito tempo inclusive, mas há um chamado eficaz interior que, quando o Espírito quer, não pode ser mais resistido. É uma ação soberana, chamando interiormente e não abrindo a possibilidade. O Espírito, quando ele abre os olhos para crer e não para crer ou não. É esse o ponto aqui. Tá? Então Deus vai usar um chamado externo da pregação para chamar internamente. O veículo comum, ordinário de Deus é a pregação da palavra. É a palavra de Deus. Como eu disse, eu já conheci pessoas que, lendo a Bíblia, se converteram, foram regeneradas lendo, porque o veículo ordinário comum é a palavra de Deus. Tá? E aí nós temos aquele quadro que eu já trouxe uma vez. Na história, nós temos isso aqui. Tá? Os pelagianos dizem, não precisa de uma graça interna, não precisa de uma graça antes, e essa graça não é irresistível. O ser humano pode fazer tudo por si. O semi, que depois veio semi-pelagianos, veio depois uma linha desses pelagianos, diz, olha, não, precisa ter uma graça interna sim, tá? Que é a sua fé inicial, precisa ser dada uma fé inicial, mas essa graça, ela já vem com você, essa graça anterior já vem com você, ela não precisa ser algo prévia, e ela não é resistível ou irresistível. Vem os arminianos e ela precisa ter uma graça interna, ela precisa ser prévia, mas ela pode ser resistida. E o calvinista diz, é uma graça interna, ela é antes, mas ela não pode ser resistida. Perdão, quem? Foi escolhido. Ah, o eleito, ok. Quando ele se afasta, ele volta, ou não volta, ou ele tem... O eleito? Tem os que voltam, né? Aí é o próximo ponto do calvinismo, é a perseverança. Uma vez, se Deus te elegeu, Cristo morreu por você, você foi chamado, você não vai perder isso. Não há como perder, ainda que você possa se afastar por um tempo, possa estar entristecendo o espírito por um tempo, você de forma final, você não perde isso que Deus fez na sua história. Não é perdida a salvação, tá bom? Isso é diferente. Isso difere de uma pessoa ateia. Um ateu, vamos lá. Ontem eu vi de uma moça que ela está na igreja, ela falou assim, meu pai faleceu há 2 anos, ele era ateu. Só que eu acredito que no final, antes de morrer, ela não fala aceitou, ela fala assim, não, ele foi tocado. Aí eu perguntei por quê, né? Ela falou assim, então, ele não aceitava nem que a gente fosse para a igreja. E depois ele começou a aceitar. Foi ficando mais maleável. Pode, isso é uma coisa que te faz bem, vai. Ela e as irmãs e a mãe. Ok. A mãe aceitou tem 2 anos. Mas ele faleceu antes, e aí ela acredita que aquilo ali, dele não impedir mais delas irem para a igreja, aquilo ali, ele foi tocado. Tá, é uma percepção dela. Mas aí, assim, não, dá a entender que ela acredita que o pai foi salvo, que era ateu. E aí eu perguntei para ela, mas ele em algum momento falou de Deus, que tinha essa, que cria em Deus? Ela não. Então, quando isso muito diferente. É um detalhe que eu não posso ser juiz aqui se o senhor foi salvo ou não, mas assim, com os dados que você me deu, me parece algo que ela é filha dele? Uma filha em luto está querendo um pouco se consolar. Pode ser isso. Então, eu não posso dizer que ele foi salvo ou não. Ela viu os momentos finais dele, isso talvez sirva de consolo para ela pessoalmente, mas dizer que de fato ele foi salvo, eu não sei, talvez nem ela possa saber mesmo, porque é algo muito interno. Há evidências que a gente pode ter? Há evidências, alguém que confessa o nome de Jesus publicamente, alguém que confessa que eu, por exemplo, eu estava errado, filha, Cristo existe, Ele é meu Salvador. Isso seria uma boa evidência para um ateu que viveu a vida toda falar isso no final da vida, seria uma boa evidência. Agora, se ele não tem isso, eu não posso dizer que não, mas eu não posso dizer que sim. Talvez seja uma questão dela se consolar. Mas é muito pessoal isso, é muito pessoal. Eu não posso julgar isso. Meu avô com 93 anos, né? Ele
oratória lá, orador aqui, eles sempre ele abaixava assim, né, na fronte, assim, ouvia, aí ele falava, você terminou de falar? Aí eu falei sim. Eu falei, eu nasci no catolicismo, eu vou morrer no catolicismo. 93 anos, andava ainda, fazia umas coisas, caiu um dia, passou mal, foi para o hospital. O meu tio conversando com ele, falando de Cristo para ele, com 93 anos. 93 anos. Ele confessou a Cristo mesmo. Ele não falou assim, eu fiz tanta maldade no mundo. Eu criei em outras coisas que hoje eu acredito que foram erradas. Houve uma confissão da boca dele. Será que esse Cristo vai ter uma pessoa tão errada que erra tanto na vida? Será que ele tem poder mesmo? Aí eu pregou o Evangelho, ele se convenceu daquilo, né? E confessou se esse Cristo é poderoso para perdoar os seus pecados, que ele queria servir esse Cristo. Morreu depois de 2 dias. Parece ter uma evidência de porque transformação. Mas o que é interessante é que o tempo é de Deus. Exato. E aí, como nós vamos lá em João 16, 8, que Jesus dando as instruções, quando ele fosse para o Pai, ele enviaria um Consolador. Vai convencer. Convencer. Ele não disse que tentaria convencer. A Bíblia não fala, não, porque ele tem poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então o homem, ele vai, além de ser regenerado, crer que Cristo, que morreu por ele, tem poder para salvar, ele não vai ser injusto com isso, porque ele não vai achar que foi obrigado. Isso, é o que a confissão diz, ele livremente vai. Livremente vai e vai achar justo por porque isso. Ele foi transformado. Porque ele foi transformado por poder de Deus. Exato. Então, Nanda, não posso dizer, mas talvez seja uma questão de autoconsolo dela, para que ela viva melhor com o luto. Mas não posso dizer, tá bom? Em resumo, arminianos entendem o quê? Que mesmo tendo sido atingidos por uma graça interna que habilita o ser humano a crer, o ser humano pode rejeitar, certo? É isso que o arminiano crê. E aí a pergunta é, em qual estado espiritual esse ser humano está ao rejeitar, vivo ou morto? O problema da graça preveniente é esse. Eu vou mandar para vocês no grupo do boletim um artigo sobre a graça preveniente e o problema dela. Porque é esse o ponto de diferença, irmãos, é esse. É uma graça que habilita para dizer sim ou não, ou uma graça que habilita para dar vida. É essa a grande diferença. Qual é o problema dela? O ser humano receberia vida, saindo de seu estado de morte, mas essa vida não é vida. Ou é em parte vida. Por quê? Porque ele pode não crer. Então ele não recebeu vida. Então não tem um respaldo bíblico para isso. E o calvinista entende que enquanto o homem não recebe uma graça interna, ele vai sempre rejeitar mesmo. Tá? Mas no momento em que Deus transforma o seu coração, ela não pode ser mais resistida. Ela vai ser eficaz em seu propósito. Bíblia, tá? Falou um monte de história, vamos para a Bíblia, né? É o que interessa. Chega de história. Vamos lá. Vocês entenderam o conceito de graça irresistível? Tudo bem? Fundamentos bíblicos. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. Leia de novo. Todo que o Pai me dá, virá. Há chance de não ir? Vamos perguntar para o texto. O Pai deu a Jesus. Jesus disse, o que o Pai me deu, vem. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu estarei no último dia. Ninguém pode vir. O que é ir a Cristo, em outras palavras? Venha a Cristo. O que eu estou falando para você fazer? Creia. Certo? Eu não estou forçando o texto. Ir a Cristo é crer. Todo aquele que o Pai me dá, crerá em mim. Ninguém pode crer se o Pai não trouxer. A questão da graça preveniente é, o pai leva, mas ele pode dizer, não quero ir. Eu tenho que confrontar a graça preveniente com esse texto. Se você está habilitado a crer pela graça preveniente, você pode não crer. E o texto é, todo aquele que o Pai me dá, crê. Todo aquele que crê, ninguém pode crer se o Pai não trouxer. Percebe a eleição, a concatenação? Eleição e graça irresistível?
Não tem como. A gente pode até também ver a questão da justiça de Deus, né? Que é também uma dúvida, né? nesse aspecto aí, porque quando se fala todo aquele que o Pai me der, esse virá, é porque existe um universo de outras pessoas. Então, se a gente for pensar, não há injustiça de Deus. Não há. Por quê? Porque existe também um outro universo de pessoas. Então, está falando de um contexto. Não está falando assim, de todos aqueles que existem, que o Pai me der e a mim. Ou seja, todos aqueles que existem. Não. É o universo de todas as pessoas. Nesse universo de todas as pessoas, existem também aqueles que não virão. Que não virão. Porque o Pai não deu. Os que o Pai deu virão. É isso que não é possível não ir se você foi dado a Cristo pelo Pai. Eu sou um bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ainda não tem outras ovelhas, ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Continuando o capítulo 10, porque faz conexão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. A questão é, quem é ovelha de Cristo e ouvir o chamado do pastor, tem como rejeitar o chamado? É esse o ponto da graça. Não há como dizer não se você é ovelha. Você vai ouvir a voz e vai seguir. Você vai a Cristo. Nem se eu quiser, eu não terei essa condição. Mas aí o calvinismo não... Nós não dizemos que a ovelha vai ver você querer. Não é isso. A ovelha o bode é transformado em ovelha. Quando é transformada, a ovelha ouve. É esse o ponto. Eu acho que Jeremias vai tratar sobre isso. Jeremias 31:3 ele fala. Lhes darei um novo coração. Não, com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Então, uma vez que nossos olhos são abertos para enxergar a beleza de Cristo, é como se a gente estivesse diante de um copo d'água no deserto. Isso. Não é um copo d'água, é um rio inteiro de águas, né? Então a gente não consegue enxergar, porque Ele com amor nos atrai, não é igual, não está sendo forçado. Isso. Aí. É com amor, é com benignidade, com bondade, com convencimento do Espírito. Do Espírito, exato. Nós temos muito fundamento para dizer, aquele que é iluminado no seu olhar espiritual vai querendo ir, desejando ir, porque ele encontrou a água no deserto. Encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o tesouro de grande valor. Eu não posso não ir. Aliás, eu não quero não ir mais. E aí podemos afirmar, pastor Guilherme, que o arminiano vai porque ele acha que ele está indo por vontade própria, e o calvinista vai porque ele sabe que recebeu isso de Deus e está indo porque Deus o chamou. Exato. Cada um essa expressão, e ninguém as arrebatará da minha mão, inclui a própria ovelha. Isso, ninguém. Mas eu posso me arrebatar da mão, eu como ovelha, posso me arrebatar dizendo não? Não, ninguém inclui todos. Nem mesmo aquele que, mas não há possibilidade da ovelha não querer o pastor. Mais ninguém conhece o filho senão o pai, ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. O filho quer revelar o pai para essa pessoa. O filho quer. Só aquele a quem eu quiser revelar que vai conhecer. O problema da graça preveniente. Eu quero revelar o Pai para você, mas você pode não conhecê-lo. Eu não tenho esse versículo, afronta a graça preveniente que pode ser rejeitada. Eu quero que você conheça a Deus, Jesus diz. Então você vai conhecer. Pastor, eu acho interessante o versículo 25 também de Mateus 11, não sei se o senhor colocou aí, fala assim: naquela ocasião Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, ele oculta algumas coisas para a salvação de alguns e revela para outros. Por que ele faz isso? Porque ele quer. Ele é soberano. Ele faz isso também. Ele não quer. Por exemplo, as parábolas. Eu estou contando em parábola para facilitar o entendimento. Mentira. É dito que ele contou em parábola para esconder de alguns, para que não entendam e não entendendo não serão perdoados. Jesus falou isso.
Os gregos não querem. Eu quero que eles não entendam mesmo. Para que não entendendo não sejam perdoados. É por isso que tem parábola. Não é para facilitar, é para esconder de alguns isso aí. Eu não estudei tanto, né? Mas esses textos realmente são inquestionáveis. Mas eu tenho certeza que os arminianos explicam de alguma forma. Eu ia estudar eles. Vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, olha lá. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, detalhe. Nem todo mundo é filho de Deus, está claro isso, né? Quem é filho de Deus? Quem crê em Cristo. Está claro aqui. É que no Brasil todo mundo é filho de Deus, a gente até entende o que a pessoa quer dizer, que é criatura de Deus, mas não é filho, biblicamente. A adoção, você só adota alguém que não é seu. Por isso que Deus adota, porque não era antes. Se adota é porque passa a ser agora. Os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do homem, mas de Deus. Os que creem nasceram de Deus. O que isso tem a ver com a graça irresistível? Se eu creio, é porque Deus me levou a isso. E não há possibilidade de eu não crer se foi da vontade dele fazer isso comigo. Pois assim como o Pai ele vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. O Filho dá vida a quem ele quer. Já falamos isso em eleição, mas a graça irresistível é dar vida, então é dar vida a quem ele quer. A graça preveniente, segundo os arminianos, alcançaria todos, todos têm habilitação. Então, vamos pensar, se a graça preveniente é dar vida para que você responda sim ou não, Jesus deu vida a todos, e não é isso que o texto fala, eu dou vida a quem eu quero, eu vivifico a quem eu quero. Ele tem um povo, nós vimos isso em eleição. Ele vivifica a quem ele quer na sublime justiça dele. Na sublime justiça dele. Isso, tá um adendo importante. Aqui um texto muito clássico de graça irresistível. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Tá? Então, Paulo está chegando em Filipos, ele vai ao lado de um rio, que não tinha sinagoga, ele vai lá, tem uma reunião de oração da SAF, daquela sinagoga, ele vai lá e vê mulheres tementes a Deus. O que são tementes a Deus? São pessoas que se afeiçoavam ao judaísmo, mas não deram o passo de se tornarem judias. Elas gostavam ali da lei, é interessante essa religião, mas nós não somos, mas nós gostamos dessa maneira, temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para atender. Deus abre o coração para que então a pessoa possa atender. Não há possibilidade, aqui Deus abre e a pessoa rejeita. É isso que a graça, o arminiano diz. Deus abre e ele rejeita. Então não temos fundamento para isso. De alguém que teve o coração aberto e vida implantada, rejeitar. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Questão da graça irresistível aqui. Pergunta: a pregação de Paulo foi para todos, certo? Judeus e gentios. Há um chamado geral. A oferta da salvação foi geral, foi indiscriminada e foi honesta. Creiam em Cristo, creiam em Cristo. Alguns consideram escândalo e loucura, mas os que foram chamados consideram sabedoria, certo? Consideram poder de Deus, sabedoria. A pergunta: os que foram chamados aí, que está destacado, inclui os que ouviram e não creram? Não pode incluir os que ouviram e não creram. Paulo está dizendo, houve um chamado geral, mas houve um chamado específico para esses. O Evangelho é poder de Deus e sabedoria. Esses chamados são eficazes. Esses são chamados eficazmente. Se eu disser que todos recebem um chamado interno que abre os olhos, então já não tem mais loucura ou escândalo. Os que foram chamados dizem, é sabedoria de Deus, é poder de Deus. Existem os chamados que reconhecem isso.
aqueles que foram chamados de outra maneira, que não para qual a mensagem não é escândalo nem loucura. Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pergunta: todos os que recebem o chamado geral de Deus amam a Deus? Não, ok? Está claro isso, né? Existem aqueles que são chamados de maneira diferente. Esse é o chamado eficaz. São os que creem, tá? São os justificados, são os predestinados, são os que serão glorificados, que já são glorificados. Percebe? Há uma questão aqui de um chamado que não é para todos da mesma maneira, porque esse é o chamado interno eficaz, que é eficaz para a salvação. Opa. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Pergunta: havia chance de Paulo rejeitar o chamado dele? Leia o texto. Havia chance de Paulo rejeitar o chamado dele? Não havia. Então ele foi forçado? Também não foi. Ele foi transformado. Transformado, ele creu. É que às vezes a gente conta a história de Paulo, dizendo que ele estava lá lutando com Deus, forçando, ele está sendo forçado, ele não quer, Deus derrubou ele e pronto. Caiu do cavalo. Sabe que não tem cavalo, nos três relatos não tem cavalo, ele caiu ao chão. Não tem cavalo lá. Sobre a questão da conversão de Paulo, quando ele vai tratar disso, né, no testemunho dele lá em Atos 6, ele fala que Cristo chama. Acho que eu coloquei esse texto, vai falar aí. Porque me persegue, Paulo, porque me persegue, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, Paulo ouviu o chamado externo por diversas vezes, muitas vezes ele ouviu, rejeitou, odiou, matou. Odiou, mandou matar. E aí Cristo vem e falou: filho, é difícil demais você resistir, cara. Chamou de filho, você vê que chamou de filho. É muito duro você resistir contra os aguilhões. Para de resistir, não vai resistir. É irresistível, não dá. Tá? Então Paulo não tinha como rejeitar esse chamado que foi feito para ele. Deus não se frustraria ao chamar Paulo antes da fundação do mundo e ele rejeitar. Deus iria ser frustrado em seus propósitos. Tá? Aqui o 11, né? Aqui não tem jeito da gente sair disso. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, de que se queixa a Deus ainda? Que é a pergunta. E Deus vai reclamar de quê no final? Você não creu? Quem jamais resistiu à sua vontade? A vontade de Deus não pode ser resistida. Ele quis endurecer Faraó, ele endureceu. O que você queixa? Eu quis endurecer e eu quis salvar alguns. Tá? Os últimos aqui. Para lhes abrir os olhos. Aqui, Diego, Atos 26. Isso é Paulo falando da sua conversão. Que ele está sendo enviado aos gentios para abrir os olhos dos gentios das trevas, converter a luz do poder de Satanás a Deus. A pregação para os que são salvos vai fazer isso, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança. A questão é, quem tem o seu olho aberto pode não se converter à luz? Quem tem o olho aberto não pode não receber remissão? É isso que nós não concordamos. Uma vez que Deus abre os olhos, você recebe a salvação. Você não abre os olhos para poder ou não receber. Devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançares a glória. Esse chamado é o chamado que vem da eleição para a salvação. Esse chamado não é o geral, é o chamado que eficazmente tem como consequência a salvação. É um chamado que não dá para ir para outro lugar. Não dá para dizer não. Esse é o chamado para a salvação, para alcançares a glória. Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação,
não segundo nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos. Então esse chamado também é o eficaz. Ele nos salvou e nos chamou. Se eu coloco graça preveniente aqui, que é um chamado para habilitar dizer sim ou não, Deus vai ser frustrado em seus planos. Porque Ele vai abrir os olhos, mas a pessoa não vai alcançar a salvação. Há uma frustração de planos. Quem Ele abre o olho, crê. Quem Ele ilumina a mente, quer. É esse o ponto. Se a pessoa não quer, não é porque ela foi habilitada, é porque ela nunca foi habilitada. Mas o chamado está sendo feito. E Deus, em sua justiça, será justo em condená-la. Porque é sincero esse chamado. Nunca não é sincero. Crê e se arrepende. É uma ordem do Senhor. Se você não crer, você será punido por isso. Isso é bíblico. Nós juntamos as duas coisas, que ainda que nos pareça difícil, é o texto. Pois não. Condicional, você trouxe alguns textos que poderiam ir na outra direção. Vai trazer aqui também isso? Eu vou trazer aqui exatamente o próximo. Olha só. Espera aí. O próximo ponto dessa aula é objeções a essa doutrina. Eu vou trazer os textos dos arminianos que dizem, está vendo esse texto? Nós cremos assim. Exatamente, eu vou fazer isso na semana que vem. As objeções a esse nosso entendimento. Eu lembro que ali você colocava daqueles textos numa interpretação histórica. Isso. É importante fazer isso, porque assim, estamos sendo honestos aqui. Vamos apresentar o outro lado. Por que tem objeções a isso? E é muito bom você fazer isso, porque, puxa, Deus é injusto então. Vamos ver isso, eu vou tratar disso. Sim, é a história do. A história tem isso. Eles falam isso exatamente. Eu tenho mais a tendência de ir para esse lado. Entendo. Ela estudando o arminismo, ela gosta dos arminianos. Ela quer estudar os arminianos, aí ela vai ser arminiana. Resolvido. Armínio. O último slide, então. Só para a gente terminar. Existem dois chamados. Um universal e geral, que é o externo. É rejeitável? Rejeitável. Você certamente tem exemplo de pessoas que estão rejeitando o Evangelho e estão falando há muito tempo. E tem um chamado especial, particular, onde Deus muda a disposição da pessoa. Onde Deus transforma internamente. Quando vai acontecer isso aqui com o seu tio, com a sua irmã? Não sei. O que você tem que fazer? Ou se vai. Quando ou se vai acontecer, eu não sei. O que a gente é ordenado a fazer. Isso aqui, ó. Somos ordenados, porque esse é o meio pelo qual Deus vai chamar aqui. Não desista. Não sabemos quem são os eleitos. Bom? Pastor Orlando. Semana que vem, então, objeções a essa doutrina. Esse mesmo horário do canal? Esse mesmo horário, o mesmo bate-canal.